Pois é, pessoal, parece que tem que me estender mais um pouco aqui. Enfim, então, em 56, logo depois da criação, né, na Conferência de Bandung desse bloco dos países não alinhados, Khrushchev vai denunciar, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, os crimes cometidos por Stalin durante o governo dele, né? E acusa os stalinistas, que eram seus adversários, também acusa de stalinistas os outros adversários que não necessariamente eram stalinistas também. Enfim, ele vai usar essa coisa aí dos crimes de Stalin para também consolidar o seu poder, né? E também nesse mesmo ano, o Kremlin, que é a sede do governo soviético, vai decretar o fim do Cominform, né? Que era aquele órgão lá, aquela organização que era meio que o análogo da doutrina Truman aqui, né, no lado comunista, o que evidencia uma disposição para a retomada de políticas de negociações e entendimentos com Washington, né? Então, já era, digamos, já estava sinalizando uma certa, digamos, uma certa vontade, assim, de negociar, né? Enquanto isso, revoltas operárias lá na Polônia reconduzem a Gomulka ao poder. O mesmo Gomulka lá que foi retirado do poder durante o expurgo, né, aqui em cima, aqui ó, ele vai voltar ao poder em 56. Na Hungria, ou seja, Polônia e Hungria estão sempre lá se revoltando contra Moscou, né? Na Hungria, nesse mesmo ano, 56, o dirigente comunista Imre Nagy dirige uma revolta contra Moscou e anuncia a retirada de seu país do Pacto de Varsóvia. Khrushchev vai enviar tanques para esmagar a revolta em novembro. Então, assim, o Pacto de Varsóvia serve como um órgão repressor da União Soviética. Qualquer país comunista que se declara, digamos, que reclama contra a União Soviética, que quer ser independente assim das vontades da União Soviética, a União Soviética mobiliza o Pacto de Varsóvia contra esse país. O Nagy ele vai ser preso e executado como traidor. E aqui eu escrevi Moscovo, né? Mas pode ser Moscou, enfim. Certo. No Oriente Médio ocorre a Segunda Guerra entre árabes e israelitas, a Guerra de Suez, ou seja, é a Segunda Guerra, né? Entre eles, vai ter um monte. Em 59, né? Ou seja, depois de 56, veio 59, Fidel Castro lidera um movimento nacionalista, que só se tornaria marxista 2 anos depois, isso lá em Cuba. Porque Cuba era basicamente quase uma colônia americana, né? Aquela emenda Platt na Constituição cubana permitiu com que os americanos fizessem intervenções militares na hora que eles quisessem, né? E então, assim, o Fidel Castro vai liderar essa revolução, né? E vai derrubar Fulgêncio Batista, que era um presidente cubano pró-Estados Unidos, né? E enquanto isso, Nikita Khrushchev está visitando os Estados Unidos, onde ele participa dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU. Em 1960, após 5 anos de crescentes tensões, a União Soviética retira seus assessores técnicos da China, porque os maoístas, né, os comunistas chineses, criticavam a política de desestalinização e de coexistência pacífica com o capitalismo, que o Nikita Khrushchev defendia. Então, esse é o grande motivo da ruptura entre os chineses e os soviéticos. Os chineses, eles eram mais linha dura, digamos assim, eles estavam mais linha dura. Então, por isso que eles decidiram romper. Esse racha vai ter repercussão no movimento comunista internacional, inclusive no Brasil. No Brasil, um grupo deixa o Partido Comunista Brasileiro e forma em 1961 o Partido Comunista do Brasil. Ou seja, tem o PCB e o PCdoB. O PCdoB maoísta e o PCB stalinista, digamos assim. No mesmo ano, vai ser fundada a OPEP, que é basicamente um cartel, né, de petróleo, finalidade de enfrentar as poderosas companhias britânicas, francesas e norte-americanas. Em 1961 é erguido o Muro de Berlim, que é o maior símbolo da Guerra Fria, né? Porque as autoridades da Alemanha Oriental queriam parar o êxodo de pessoas do lado comunista pro lado capitalista, né? Que era mais próspero. Aí eles queriam parar com que as pessoas fugissem, né? E criaram esse muro cercando o lado, isolando o lado capitalista do lado comunista, né? Porque assim, Berlim ficava totalmente no lado comunista e tinha só uma ilhota lá capitalista, né? Então eles só cercaram a parte capitalista para não deixar ninguém entrar nem sair, né? No mesmo ano, a Albânia vai se manter aliada à China, né? E rompe relações com a União Soviética, então aquela coisa que eu falei, né? Que ela sai do Pacto de Varsóvia, enfim. E enquanto isso, já no contexto da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos vai enviar milhares de assessores técnicos ao Vietnã do Sul. Em 62 vai eclodir a crise dos mísseis. Aí tá, né, já falei que isso aqui tudo vai ser confusão, quase que o mundo acaba. Aí, só que no fim, tudo fica melhor e começa aquele período de mais relaxamento das tensões, né? Em 64, Khrushchev é deposto por um golpe palaciano desferido por Leonid Brezhnev. Esse cara vai sair só em 82, né? Olha quanto tempo que ele ficou no poder do Partido Comunista da União Soviética, né? No mesmo ano, no Brasil, ocorreu o golpe cívico-militar, né, em 64, que derrubaram o poder para defender o país contra a ameaça do comunismo internacional.
E nos Estados Unidos iniciam os bombardeios sobre o Vietnã do Norte, já ainda no contexto lá da Guerra do Vietnã, né? A China, nesse mesmo ano, vai detonar sua primeira bomba atômica. Então aí, mais um poder atômico no contexto da Guerra Fria, né? No Oriente Médio, diversos grupos de resistência palestina criam a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Então ela queria lutar por obtenção de um Estado democrático e laico para judeus, cristãos e muçulmanos, abrangendo toda a Palestina, inclusive o território de Israel. Em 66, Mao Tse-tung vai promover a Revolução Cultural na China. Período de perseguições e execuções de adversários políticos só terminaria com sua morte em 76. Isso aqui foi realmente uma brutalidade, assim, destruiu um monte de coisa, matou um monte de gente. Sim, coisas milenares da China foram depredadas, enfim, foi um negócio meio tenso mesmo, um negócio radical. Em 67, no Oriente Médio, vai acontecer a Terceira Guerra Árabe-Israelita, a Guerra dos 6 Dias. No mesmo ano, né, Che Guevara é executada na selva amazônica por militares bolivianos assessorados pela CIA. Em 68, as tropas Pactivá vão invadir a Tchecoslováquia e vão esmagar o movimento reformista liderado pelo então secretário-geral do Partido Comunista Tcheco, o Dubček, sei lá como é que se lê isso. Este episódio ficaria conhecido como Primavera de Praga. Então, assim, já vê que desde o início, os países comunistas recém, digamos, comunizados, recém-transformados de comunistas, estavam lá se revoltando contra essa interferência massiva da União Soviética nos interesses internos deles, né? Então, essa Primavera de Praga foi um exemplo claro, e a União Soviética caiu em cima, junto com o Pacto de Varsóvia, né? Só que conforme a União Soviética vai se enfraquecendo, né, que ela não consegue ficar intervindo toda hora, né? Ela vai perdendo dinheiro, perdendo apoio, e aí, quando vai chegando mais perto do fim, né, da União Soviética, ela não consegue mais intervir. E simplesmente os países que antes eram comunistas vão começar a virar capitalistas assim, rapidamente, né? Mas isso aí eu vou chegar lá ainda, né? Que é o fim da Guerra Fria. Para justificar a invasão desse país, Brezhnev anuncia a doutrina segundo a qual as tropas do Pacto de Varsóvia poderiam intervir em qualquer país membro daquela aliança onde o socialismo estivesse sendo ameaçado. Olha que interessante, né?